Bom, eu estava no meio da pandemia, auge da pandemia, todos em lockdown, eu trabalhando em casa, estava em home office desde comecinho da pandemia, já faziam daí uns 4 a 5 meses, e eu estava no setor de consultoria, trabalhava diretamente com recuperações de créditos extemporâneas, e principalmente com tributos diretos, e nesse momento eu fui, quando começou a dar uma liberada no lockdown, dar uma soltada, eu fui trabalhar em uma das empresas que a gente prestava consultoria. E teve o contato com um dos sócios aqui da Integrale. E nesse ponto, foi um café até, a gente começou a conversar, começamos a trocar uma ideia, trocar uma figurinha. E isso evoluiu para um convite, e isso evoluiu para que eu começasse em pouco tempo abrindo e desbravando o braço jurídico da Integrale. E aí foi o início do começo do braço jurídico da Integrale, que hoje a gente está tanto com o tributário quanto com o trabalhista, focado 100% no hub de soluções que a gente tem para atender nossos clientes. E foi o grande início, o grande start para a gente ter vindo aqui para a Integrale alguns anos atrás. Então, Rafa, o lockdown e principalmente a pandemia em si trouxeram muitas mudanças, né? Ela trouxe muitas mudanças para a nossa realidade atual, seja a realidade laboral como também a realidade social. Muitos fenômenos que a gente desenhava e previa para o acontecimento no horizonte de eventos de 20 a 30 anos foram extremamente antecipados. Então, o fenômeno maior que tem é a possibilidade das videoconferências, a naturalidade que hoje é mais tratada, a questão do home office, o trabalho híbrido. Então, hoje a gente vê muita corrente tentando voltar para um modelo anterior, mas creio eu que veio muito para ficar, porque já era uma tendência e a pandemia apenas potencializou. Então, isso foi já um grande marco que a gente teve dentro da parte laboral, do formato com que a gente se conecta com o nosso trabalho, com o nosso emprego, com a nossa ocupação. E voltando um pouquinho, fazendo esse marco temporal e todas essas horizontes de eventos e mudanças que a gente tinha ao momento que acontecia a pandemia e o lockdown e o formato de trabalho totalmente mudado do dia para a noite, no estalar de dedos, simplesmente a gente chegou aqui, no caso eu cheguei aqui na Integrale e foi basicamente um movimento bandeirante. A gente tinha que entrar aqui, desbravar tudo e constituir basicamente um braço jurídico que atendesse com, assim, maestria o nosso cliente ali na ponta. Nosso cliente é exigente, a gente sabe bem, então atendendo na parte tributária não era um trabalho fácil. A gente tinha que desenvolver teses, desenvolver entendimentos, traçar toda uma estratégia, entender como esse cliente ia se conectar com a gente dentro da nossa carteira. Então, e tinha que ter toda uma gestão específica que, em tese, eu não estava tendo tanto na ponta lá quando eu estava trabalhando na consultoria, porque é algo que já estava estabelecido lá. Então aqui teria que ser fazer do zero. E é basicamente o que a gente sempre vem falando em alguns vídeos nossos aqui, é o empreendedorismo. Então basicamente eu fui forçado a ferro e fogo, ali testado bem na ponta, o que é ser empreendedor. Então abrir essa área, entender, conectar com o meu cliente ali na ponta, entender as dificuldades dele, entender como eu posso ajudar ele, quais são as dores do mercado. E assim a gente foi desenvolvendo e estamos há quase 5 anos aqui, quase que junto com 6 da Integrale, desenvolvendo esse trabalho e os braços que vão se abrindo do jurídico. Acredito que vão vir mais também, mas é sempre com o pé no chão e trabalhando muito para fazer o nosso cliente satisfeito, entregar soluções para ele e tornar essa parte burocrática que é tão complexa no nosso cenário brasileiro, ainda mais agora com uma reforma tributária, com uma novidade que vai ser para o nosso empresário, nosso empreendedor, nosso tomador de decisão ali na ponta. A gente vai estar aqui preparado para atender ele e qualquer outra pessoa que necessite dos nossos serviços. Então basicamente é isso, Rafa. Rafa, eu passei por algumas multinacionais, passei por consultorias e o desafio sempre foi o norteador para mim, então o balizador. Eu tive uma experiência vasta com PCP em uma grande multinacional de celulose, papel e celulose, e após isso eu fui migrando por parte de consultoria e fui para algumas outras multinacionais e sempre o desafio era o meu norteador. Então eu me apegava muito a questões pontuais que me desafiassem muito. Aquele trabalho, aquele parte laboral um pouco mais tranquila, que eu tinha um horizonte com o mar tranquilo, um céu de brigadeiro, como muita gente fala, não me apetecia muito, não era o que dava a minha vontade de falar, nossa, esse
posto, esse cargo é o que eu quero. Então, quando eu tive a oportunidade de chegar aqui, eu meditei muito, porque eu estava bem nessa consultoria que eu trabalhava, e aí eu pensei, poxa, Alan, mas cavalo selado só passa uma vez. Então, não me sentia preparado naquele momento com as soft skills e as hard skills específicas para a gente desbravar uma área, mas eu falei, vamos correr atrás que isso aqui a gente precisa desenvolver. Então teve sim um quê de ousadia, um quê de vamos fazer acontecer, até um pouco de, não diria responsabilidade, mas uma ousadia mesmo, eu diria, algo que me motivou muito a dizer, vamos ousar, vamos tentar fazer acontecer isso aqui na Integrale. O projeto era muito legal, então o formato com que foi me apresentado, eu logo já entendi que era um projeto interessante, que era a longo prazo. E eu falei, poxa, isso aqui me interessa, porque se eu estiver aqui em 5, 10, 20, 30 anos, nós vamos fazer alguma coisa muito legal acontecer aqui dentro da Integrale. E hoje, com 5 anos, posso dizer que foi uma decisão muito acertada. A empresa vem numa toada de crescimento muito forte, os clientes nossos são cada vez mais exigentes, mas isso é ótimo porque a régua nossa também para conhecimento, para treinamentos, para buscar o conhecimento no mercado também se torna alta, e a gente acaba desenvolvendo muito conhecimento e entregando de volta para o nosso cliente. Então o projeto era muito robusto, o desafio era muito grande, e chegou num momento que acho que a pandemia também foi aquele empurrãozinho que eu precisava, porque eu me senti estagnado dentro de uma carreira que eu já tinha crescido bastante dentro dessa consultoria, e eu disse, poxa, agora eu tô aqui no home office, eu não sei para onde eu vou, tô fazendo um trabalho de escritório básico, e esse projeto, quando chegou na minha mesa, me seduziu, e eu falei, vamos embora, vamos investir nele, vamos tentar fazer acontecer. E foi essa a base de tudo, Rafa. Então, Rafa, esse crescimento, ele veio muito por empenho da nossa equipe, do nosso time em geral, e dessa forma também incluo você, incluo todos que contribuem isso diariamente para a empresa, e os nossos clientes principalmente, que muitos estão com nós desde aquele primeiro ano, daquele primeiro mês dos 6 anos, e vêm até hoje contribuindo, investindo e, por que não, acreditando também nessa solução para o mercado que a gente traz, que a gente todo ano, todo mês tenta trazer o melhor para esse cliente nosso, e basicamente ele se tornou mais exigente, Rafa. Não que ele não fosse lá no começo, mas o grau de exigência, porque esse cliente também cresceu com a gente, então ele também tinha um tamanho lá atrás e depois ele também cresceu esses 5 anos conosco, o que é ótimo, porque as demandas acabam crescendo, acabam melhorando, e dessa forma que o cliente lá atrás ele também cresceu conosco, também experienciou isso com a gente, eu vejo isso, ele também subiu muito o nível de necessidades, de demandas. A entrega sempre é a maior qualidade que tem, mas acredito que, por exemplo, quando ele muda de um lucro presumido para R$1, as demandas aumentam, as obrigações são outras. Então, a gente viu também esse cliente nosso crescer. Então, basicamente, é aquela turma de amigos ali que estava no Jardim 1, Jardim 2 e foi crescendo até chegar no colegial. E a gente ainda é muito novo, né? Estamos comemorando os nossos 6 anos. Acredito que vão ter os 10, os 15, os 20, os 30, 40 e assim vamos. Então, foi uma experiência muito legal de ver esse cliente crescendo conosco, assim como nós também crescendo com ele, e esse boom de clientes que é mais gente acreditando, mais gente vendo nesses nossos clientes paradigmas como modelos que deram certo. Poxa, eu também quero isso, essa solução me interessa, essa solução encaixa. Então acaba que mais parceiros acabam vindo, né? Eu gosto muito da palavra parceiros, porque a gente acaba deixando muito do nosso conhecimento, muito do nosso trabalho lá, e vice-versa, porque a gente também acaba pegando a cultura, pegando o jeito, pegando o formato de gestão dos nossos clientes. Isso é um laboratório quase que em tempo real que a gente tem. Isso é muito gratificante, tanto da nossa carteira de clientes, como também do nosso negócio, que ele é pautado muito nisso. Então, basicamente foi isso, Rafa. O nosso nível de entrega sempre foi muito alto, mas o nosso conhecimento ele teve, com certeza, que crescer junto com esse nosso cliente, que a demanda cada vez aumentava mais e mais. E acredito que isso vai ser uma constante para os próximos 6 anos que temos para frente, e acredito que estaremos juntos aí com todas essas nossas carteiras de clientes e também com os novos que chegarão.